Bom dia, queridos alunos. Vamos para uma aula de exercícios, porque depois daquela aula de segunda-feira, falando da energia livre de Gibbs, só com muito exercício para a gente poder dominar o assunto, certo? Nós vimos que a energia livre de Gibbs foi um raciocínio, uma dedução de Gibbs para tentar entender ou compreender o caminho para a gente determinar se uma reação é espontânea ou não. Um processo físico ou químico é espontâneo ou não. Ele disse o seguinte: só a entalpia não é capaz de nos dizer se a reação é espontânea ou não. Só a entropia também não. Sabemos que a entalpia fala do calor liberado ou absorvido numa reação. A gente sabe que a entropia fala da maior desordem ou menor desordem do sistema. Ambos dão dicas se o fenômeno pode ser espontâneo ou não. Mas é o balanço de energias feito pela variação de energia livre de Gibbs que vai nos dizer se o fenômeno é espontâneo ou não. Essa variação da energia livre é a energia que sobra no sistema, certo? Essa energia é capaz de prever se um processo é espontâneo, favorável ou não. Se sobrar energia, ΔG será negativo. Então a gente diz, é uma reação que liberou energia. Isso é espontâneo. Se ΔG for positivo, quer dizer que ele acabou absorvendo energia da vizinhança externa. E essa reação não vai acontecer espontaneamente. Ela pode até acontecer se a gente conseguir suprir essa energia que vai faltar. E quando ΔG é igual a zero, a gente sabe que a reação está em equilíbrio, ou seja, a reação direta e inversa estão na mesma velocidade, então não há como falar em espontaneidade de uma reação, certo? Recordamos o que é energia livre de Gibbs? Bom, então vamos fazer exercícios de entalpia para recordar bem, porque precisamos desse conteúdo para fazer exercícios de energia livre de Gibbs, correto? O que é entalpia? Entalpia é também muito conhecido como calor de reação. Ela fala se a reação libera energia para as vizinhanças e esquenta a vizinhança, é uma reação exotérmica, ou se ela absorve energia das vizinhanças, é uma reação endotérmica. Quando ΔH é negativo, é exotérmico, quando é positivo, é endotérmico. Ela tem diversos nomes, a gente pode medir entalpia de diversos processos, por isso os nomes. A gente pode medir entalpia numa mudança de fase, de sólido para líquido, de líquido para gás. A mais famosa é a entalpia de formação, porque é um conceito teórico muito utilizado na padronização desses valores de entalpia. Se lembra o que é entalpia de formação? É o calor liberado ou absorvido numa reação de formação de um único produto, certo? Uma reação de síntese, e a gente usa exclusivamente como reagentes substâncias simples. Detalhe, a entalpia dessas substâncias simples, a gente atribui sempre valor zero, correto? Porque está no estado mais estável da substância, é o que diz. Bom, temos ainda calor e entalpia de decomposição, um tipo de reação que a gente pode medir o calor. Outra, muito comum, calor de combustão. O calorímetro é um processo muito simples de medir calor de reação. Temos ainda o calor numa dissolução. Não sei se você já observou, quando você dissolve açúcar em água, o copo fica mais geladinho, porque é um processo endotérmico. Existem outras dissoluções que são exotérmicas, por exemplo, soda cáustica em água, libera grande quantidade de calor, certo? Temos ainda a de neutralização, um ácido com uma base. Esse também é muito interessante, quando o ácido e a base são fortes, sempre dá o mesmo valor de entalpia de neutralização, sempre exotérmico e sempre o mesmo valor. Agora, quando um ácido é fraco ou quando a base é fraca, aí esse valor pode ser alterado. E por último, entalpia ou energia de ligação, que é um conceito um pouquinho diferente de se medir a entalpia de uma reação a partir de valores tabelados para a energia de cada ligação química. Vamos fazer exercícios de todos os tipos para recordar. Veja,
A redução das concentrações de gases responsáveis pelo efeito estufa constitui o desafio central do trabalho de muitos pesquisadores. Uma das possibilidades para o sequestro do CO2 atmosférico é sua transformação em outras moléculas. O diagrama abaixo, mostra a conversão do gás carbônico em metanol. Letra A indica as etapas endotérmicas e exotérmicas. Simples leitura do gráfico. As etapas que ele está se referindo são a etapa de 1 para 2, a etapa de 2 para 3 e a etapa de 3 para 4. Diga, a etapa de 1 para 2 é endotérmica ou exotérmica? A energia não passa de 400 para menos 400 para menos 420, não houve um decréscimo de energia? Para onde foi essa energia que sobrou? Para fora, para as vizinhanças. E de 2 para 3, a energia passa de menos 420 para menos 340, aumentou. De onde veio tanta energia? Das vizinhanças. E de 3 para 4, baixou de menos 350 para menos 440. Esse excesso de energia foi liberado para as vizinhanças. Então, eu tenho 1 para 2 exotérmico, 2 para 3 endotérmico e 3 para 4 exotérmico. Só para recordar. Letra B. Calcule a variação da entalpia na conversão do CO2 em metanol. Agora, ele quer o valor total, sem as etapas intermediárias, o processo integral. Lembra como é que calcula variação de entalpia? Muito simples. Todo delta, gente, todo delta é final menos inicial. Esse símbolo delta significa isso. Então, viu delta, já sabe, é final menos inicial. Assim eu fiz. Qual é o valor da entalpia do produto final? Menos 440 kJ. Qual é a entalpia inicial dos reagentes? Menos 400. Essa variação foi de 40 kJ negativo, ou seja, exotérmico, correto? As transformações representadas a seguir referem-se à formação da água. Lembra a entalpia de formação? Olha os reagentes, substâncias simples. A entalpia das substâncias simples é sempre zero. E olha os produtos, água líquida na primeira equação e água gasosa na segunda equação. Tem uma diferença aí de entalpia, não tem? Você sabe por quê? Porque para produzir água líquida, liberou 286 kJ. Para formar água gasosa, liberou menos, 242 kJ. Essa diferença, essa energia, foi justamente a energia necessária usada para transformar a água líquida em água gasosa. Você sabe que essa transformação de líquido para gasoso é um processo endotérmico. Ebulição, certo? Ou evaporação, qualquer dos mecanismos de passagem de líquido para gasoso é endotérmico. Essa é a diferença. Vamos continuar. Para vaporizar 180 gramas de água, são necessários... Gente, o que é vaporizar? Não é passar de líquido para gasoso? Quanto vai precisar dessa energia? Certo? É essa a pergunta dele. Então, eu estou olhando aqui, estou vendo a diferença ali de 44 kJ. Você não está vendo? Bom, se você não está vendo, vamos fazer do jeito correto, usando a lei de Hess. A lei de Hess diz que a gente pode manipular essas equações química-matemáticas para obter o valor. Como? Olha, eu tenho que colocar água líquida no reagente e tenho que colocar a água gasosa no produto, correto? Então, eu repeti as duas equações e vou manipular de forma matemática para conseguir o meu objetivo. Água líquida nos reagentes, água gasosa nos produtos. Qual é a técnica? Veja, nas minhas duas equações, a água líquida está no produto. Então, eu vou inverter a primeira equação. Assim, eu tenho a água líquida nos reagentes. Ao inverter a equação, eu também inverti o sinal
da variação de entalpia. Agora é mais 286. Sim, se a equação num sentido é exotérmica, a equação no sentido inverso é endotérmica. Tá lembrando? Ótimo. Muito bem. Agora eu vou simplesmente cortar o H2 produto com o H2 reagente. Meio de O2 produto com meio de O2 reagente. E fiquei exatamente com a equação que eu queria. Água líquida se transformando em água gasosa. Vaporização de água, dando variação de entalpia de mais 44 kJ por mol. Mais endotérmico. O processo de líquido para gasoso é endotérmico. Tudo certo? Com um pequeno detalhe. Ele perguntou a quantidade de energia necessária para vaporizar 180 gramas de água. E esses 44 kJ são por mol de água. Você sabe quanto é um mol de água? Não são 18 gramas? Então, nosso exercício está falando de 10 mols, né? Vejamos. 1 mol, 18 gramas. Vai exigir a absorção de 44 kJ. Logo, 180 gramas de água vai exigir 440 kJ de água. Esse é um típico exercício de termoquímica misturado com estequiometria. Muito bonitinho, né? Então, a resposta correta, letra E, 440 kJ para vaporizar 180 gramas de água. A amônia é uma substância muito utilizada na fabricação de fertilizantes e produtos de limpeza. Uma forma de produzi-la é por meio da síntese de Haber-Bosch, que ocorre em alta temperatura e pressão. Abaixo, temos a equação que representa essa síntese. N2 mais 3H2 formando 2 de amônia. Considerando os valores das energias de ligações, dados na tabela abaixo, determine a entalpia de formação de 1 mol de amônia. Então, vamos usar os dados de energia de ligação, mas o que ele quer é a entalpia de formação da amônia. A entalpia de formação da amônia significa exatamente um único produto, amônia, e os reagentes precisam ser substâncias simples. Então, já estamos com a equação pronta, certo? Só precisamos usar os valores de energia de ligação para calcular a entalpia desta reação, que nós chamamos de reação de formação da amônia, beleza? Você lembra como faz cálculo de energia de ligação? A primeira etapa é identificar todas as ligações. Por quê? As ligações dos reagentes serão todas rompidas. E esse processo usa energia. E as ligações dos produtos serão todas formadas. E essa também usa energia. Então, vamos ao cálculo da energia necessária para quebrar todas as ligações dos reagentes. No N2, eu tenho uma ligação tripla, e essa vale 944 kJ. No H2, eu tenho uma ligação simples, mas são 3 mols, então multipliquei por 3 as ligações HH, que são de 436 kJ. Somei isso tudo e verifiquei que vão ser necessários 2.252 kJ para quebrar 1 mol de N2 e 3 mols de H2. Lembre-se, para quebrar ligações, eu preciso receber energia, doar energia para o sistema. É um processo endotérmico, ok? E para a formação dos produtos? São 2 moléculas, 2 mols de amônia, certo? Então, na verdade, serão 6 ligações NH, porque cada molécula tem 3 ligações. Tudo certo até agora? Então, 6 vezes 390 kJ, que deu 2.340 kJ. E nesse momento que se formam as ligações, a energia é liberada. Então, para saber a variação de entalpia desse processo como um todo, eu faço um balanço de energias. São 2.252 kJ de energia absorvida e 2.340 kJ de energia liberada. Quanto que vai dar no final? Menos 88 kJ
de energia liberada ao final do processo. De novo, o mesmo pega-bobo da questão anterior, porque esse valor é o valor da energia liberada nessa equação para 2 mols de amônia. E você leu, ele quer para a formação de 1 mol de amônia. Simples assim. Essa equação, então, serve para calcular o calor para 2 mols. Se ele quer para 1 mol, é a metade. Tá? Fica de olho, presta atenção, lê tudo. Agora vamos trabalhar com entalpia de combustão. Se o suprimento de ar na câmara de combustão de um motor de automóvel for insuficiente para a queima do N-octano, pode ocorrer a formação de monóxido de carbono, uma substância altamente poluidora do ar atmosférico. Aí ele me dá a equação de combustão do N-octano com oxigênio para formar CO2 e água e a variação de entalpia, e me dá também a equação de combustão do CO, do monóxido de carbono, com oxigênio para formar CO2. Você sabe que toda equação de combustão é exotérmica, não sabe? Você consegue imaginar uma fogueirinha em que as vizinhanças fiquem mais frias? Não, né? Sempre mais quentes. Muito bem. Dê a equação termoquímica de combustão incompleta do N-octano. O que é combustão incompleta? Ele descreveu lá em cima. A combustão incompleta forma monóxido de carbono. Por isso, eu já vou riscar a letra C. A letra C é a equação de combustão completa, certo? Forma CO2. E eu também vou riscar a letra E. Você já viu? Não dá, né? Ele acabou de dizer que a equação de combustão incompleta forma monóxido de carbono. Então, essas duas estão fora. Então, eu fiquei com 3 equações idênticas. A única coisa que muda é o valor do calor dessa combustão, que pode ser menos 6.414, menos 11.508 ou menos 10.376. Cabe a nós agora usar a lei de Hess para calcular esse valor. Como nós vamos fazer isso? Manipulando as duas equações químico-matemáticas, de forma matemática. São equações. Então, existem algumas igualdades, correto? Então, eu posso usar regras matemáticas. O que tem nessas equações que me interessa? O que tem é o reagente octano, tem que estar do lado dos reagentes, e o CO tem que estar do lado dos produtos. Então, o que eu fiz? Eu vou inverter esta equação, porque esta equação está com o CO no reagente e eu quero ele nos produtos. Só que além de inverter, eu tenho que fazer um outro ajuste. Veja, aqui tem 16 mols de CO2 e aqui só tem 2 mols de CO2. Como é que eu vou cancelar o CO2? Eles precisam estar nas mesmas quantidades, porém, um na equação nos produtos e na outra equação nos reagentes. Então, não basta inverter. Eu vou multiplicar por 8 também, para que essa quantidade de CO2 fique igual. Uma equação nos produtos, outra equação nos reagentes, para que eu possa cortar. Veja o que aconteceu. Eu fiquei com 16 mols de CO2 no produto, na primeira equação, 16 mols de CO2 no reagente, na segunda equação, tirei o meu intermediário, acabou o meu problema com CO2. Além disso, veja que eu tenho que considerar que aqui tem 25 mols de O2 no reagente e aqui tem 8 mols de O2 no produto. Então, eu tenho que fazer a conta ali, sobraram 17 mols de O2 no reagente. Compara, vê se não está certinha a equação química. Tá certinha, não tá? 2 mols de N-octano, 17 mols de O2, 16 mols de CO, 18 mols de água, correto? Então, é só fazer o cálculo. Ah, sim, tem que manipular agora a parte
da entalpia. Quando eu multiplico por menos 8, troca de menos 566 para mais 4.528. Eu multipliquei por menos 8. Então, eu multiplico também a entalpia. Agora sim, eu faço o cálculo e verifico que a equação correta da combustão incompleta do N-octano é a letra A, com um ΔH de menos 6.414 kJ, ok? Mais lei de Hess. Considere as informações contidas nas seguintes equações termoquímicas mostradas a seguir, todas referentes à temperatura de 25 graus Celsius e pressão 1 atm. Calcule ΔH4, ΔH5 e ΔH6. Vamos olhar essas equações. Na primeira equação, é a própria vaporização da água que a gente acabou de ver ali em cima, né? Passar de líquido para gasosa. A número 2 é a vaporização do etanol, passando o etanol de líquido para etanol gasoso. Vejam, as duas vaporizações, processos endotérmicos com ΔH positivo. Agora, olha a equação número 3. Etanol líquido mais O2 formando CO2 e água líquida. Isso é uma combustão. Toda combustão é exotérmica, por isso, menos 1.366,8 kJ. E ali, a partir da 4 para 6, são equações de combustão do etanol. Todas muito semelhantes. Você já viu qual é a diferença entre as equações 3, 4, 5 e 6? Não viu? Estão aqui, olha. Ora, eu tenho etanol líquido, ora, eu tenho etanol gasoso. E estão aqui também. Ora, eu tenho produto água líquida, ora, eu tenho produto água gasosa. E nós vamos ter que manipular as equações para conseguir calcular as entalpias 4, 5 e 6. Preparado? Então, vamos tentar calcular a entalpia da equação número 4. O que eu vou fazer? Eu vou usar a equação número 3 como meu parâmetro, o meu padrão, e vou manipular as equações para chegar na equação número 4. A diferença entre a 3 e a 4 é apenas na água, que passa de líquido para gasosa, certo? Não é a única diferença? Pois então, eu vou usar a minha equação padrão de combustão e a equação da água. Só que eu quero trocar, eu quero colocar água gasosa no lugar de água líquida, correto? Então, o que eu fiz? Eu multipliquei toda a equação da água por 3, para que eu possa cortar o intermediário e ficar com o meu objetivo, que é água gasosa no produto. Veja, eu cortei água líquida com água líquida. 3 mols, 3 mols. Para fazer isso, eu tive que multiplicar aqui por 3, certo? Por isso, aqui estamos com o valor de mais 132 kJ. Multipliquei a equação toda por 3. E aí, somei as duas equações, cheguei exatamente na equação número 4 e no valor de ΔH 4. Não é fácil manipular as equações químico-matemáticas? Eu acho. Lei de Hess é bem tranquilo. Mas, se você não domina, esse exercício é ótimo para treinar. Vamos calcular ΔH5? Muito bem. Para calcular ΔH5, de novo, eu vou usar a equação 3 como meu modelo. E veja qual é a diferença entre a equação 3 e a equação 5. Agora, não é a água, agora é o etanol, que não está no estado líquido, está no estado gasoso. Já sabe como vamos manipular? De novo, eu vou usar a equação 3 como padrão, mas agora eu vou usar a equação número 2 para me ajudar a trocar de líquido, o etanol líquido para gasoso. Para isso, eu tive que multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Inverti o sentido da reação, porque agora eu quero o etanol gasoso nos reagentes. Então, eu multipliquei tudo por menos 1, inverti a equação, aqui ficou menos 42,6, e eu posso cortar o etanol líquido com o etanol líquido e fiquei exatamente com a equação número 5.
Agora é só calcular ΔH, essa soma aqui deu menos 1.409 kJ por mol. E por último, vamos ver como vamos montar a equação número 6 a partir da equação número 3. Agora muda etanol de líquido para gasoso e muda a água de líquida para gasosa. Então, eu vou usar os dois movimentos que eu fiz anteriormente, tudo junto. Não tem problema, só tem que ver as quantidades corretas. Então, para a água, eu tive que multiplicar tudo por 3. Então, aqui são 3, aqui são 3. E aqui multiplicou por 3, certo? E ainda inverteu o... E não inverteu o sinal, não. Quem inverteu o sinal foi o segundo. Na segunda, eu só inverti a equação e tive que inverter o sinal. Veja, 3 mols de água líquida corta com 3 mols de água líquida, fica 3 mols de água gasosa. Etanol líquido corta com etanol líquido, fica etanol gasoso e fica exatamente a equação número 6. E ali eu fiz a soma de todos os valores de calores de reação e obtive o valor final. Puro trabalho matemático, tá? Então, é bom treinar lei de Hess, manipulação das equações, tá bom? Agora vamos rever um pouquinho da entropia. A entropia é uma forma de medida de energia, mas filosoficamente o conceito é aumento da desordem do sistema. Está provado que todo fenômeno físico e químico que aumenta a desordem é espontâneo. Eu vou dar um exemplo. A sua gaveta. Para arrumar, dá um trabalho danado. Você perde horas ali trabalhando. Para desarrumar não precisa esforço nenhum. É espontâneo, não é verdade? A gaveta vai ficando cada vez mais bagunçada. Quando um copo se quebra, caiu, quebrou. É um fenômeno espontâneo. Não tem nenhum outro movimento que você faça que reverta o processo, certo? Então, existe a direção espontânea e existe a direção não espontânea. E está provado que quanto mais desorganizado, mais espontâneo é o processo. O último exemplo, mistura café com leite. Fácil, né? Agora, desmistura de café com leite. Como é que faz? Quase impossível. Você vai perder dias trabalhando para conseguir separar o leite do café. Quase impossível. Está entendido o que é entropia? A medida da espontaneidade de uma reação tem a ver com a desordem do sistema? Joia! Vamos fazer alguns exercícios. Um becker de vidro com meio litro de capacidade em condições normais de temperatura e pressão. Lembra o que é condições normais de temperatura e pressão? Contém 300 ml de água líquida e 100 gramas de gelo em cubos. Durante o processo de fusão do gelo a 273 Kelvin, 1 atm, deve ocorrer. CNTP é justamente isso, né? 273 Kelvin em 1 atm. Muito bem, estamos falando do processo de fusão. Ele quer saber se vai ter aumento ou diminuição da entalpia, aumento ou diminuição da entropia. Você já sabe? Você se lembra que a fusão é um processo endotérmico que absorve energia? Então, ΔH tem valor positivo, ou seja, a entalpia aumenta. Por outro lado, a fusão não é passar do estado sólido organizado para o estado líquido, que é aquela bagunça? Não vai haver um aumento da entropia? Não vai ter ΔS positivo? Muito bem, então, o processo de fusão do gelo envolve o aumento da entalpia por absorção de energia e o aumento da entropia pela desordem do sistema. Ok? Tá afiado? Ótimo. Considere as supostas variações de entropia nos processos abaixo. Cristalização do sal comum, ΔS maior que zero. Ele está dizendo que o processo de cristalização aumenta a entropia. O que é a cristalização? Cristalização é a substância que estava dissolvida em água, ela vai formar
cristais. Vai passar para o estado sólido. É isso que acontece quando a água evapora e o sal fica. Isto é um fenômeno que aumenta a entropia, ΔS positivo, ou é um fenômeno que diminui a entropia com ΔS negativo? É um processo de organização dos átomos. Então, é um processo que diminui a entropia. Então, está errado. 2. Sublimação da naftalina com ΔS maior que zero, ou seja, aumento da entropia. O que é sublimação? Não é passar do estado sólido para o estado gasoso? Passagem do estado sólido organizado para o estado gasoso desorganizado aumenta a entropia? Sim, né? Número 3. Mistura de água e álcool tem ΔS menor que zero, ou seja, diminui a entropia. Quando você mistura duas substâncias, a entropia diminui ou a entropia aumenta? A entropia aumenta. Há uma maior desordem. Vai também formar interações intermoleculares novas onde não existia. A desordem vai ser muito maior. Aliás, as misturas são sempre com aumento de entropia. Então, tá errado. Número 4. Ferro sólido virando ferro líquido. Fusão, né? E a fusão é sempre um processo onde aumenta a entropia. Então, ΔS maior que zero. E a número 5. Ar comprimido tem diminuição da entropia. ΔS menor que zero. Pensa no ar, agora pensa ele dentro de um recipiente, uma máquina que comprime. Vai aumentar ou vai diminuir a entropia? Vai diminuir a entropia. Os átomos, as moléculas vão estar menos livres, então diminui a entropia. Certinho? Resposta letra E. Qual é a variação de entropia da reação? H2 mais I2 formando duas moléculas de HI a 25 graus Celsius, sabendo que nessa temperatura as entropias padrão são. Aí ele dá os valores das entropias padrão. Para que esse exercício? Para que você veja com seus olhos e nunca mais se esqueça que nós calculamos variação de entropia do mesmo jeito que a gente calcula a variação de entalpia. Delta é final menos inicial. Numa reação química, final são os produtos, inicial são os reagentes. Então, ΔS é a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes, ok? Nesse caso, produto é HI, reagentes H2I e 2. Olha o detalhe. Formam-se 2 mols de HI. Então, eu multipliquei por 2. Por quê? Porque a entropia é dada em caloria por Kelvin mol. Então, é por mol. Como são 2 mols, eu multipliquei por 2. Beleza? E aí, é só fazer o cálculo sem nenhum mistério, tá bom? Só para você ver que é do mesmo jeito que a gente calcula entropia, nós calculamos entalpia. O segredo é o delta. Delta é final menos inicial. Durante uma transformação reversível e isotérmica a 25 graus Celsius, a variação de entropia de um sistema termodinâmico foi de 20 calorias por grau Celsius. Determine a quantidade de calor trocada entre o sistema e o meio externo. E esse exercício era para você verificar que existe uma relação muito íntima entre entalpia e entropia. Nós não chamamos entalpia de calor de reação. Calor não é aquela letra Q da fórmula? Exatamente. Então, é assim que se calcula entropia. É o calor necessário para uma transformação isotérmica, com temperatura fixa, constante. Então, aqui era só para te recordar a fórmula original de entropia. ΔQ sobre T, tá certo? Então, bom, queridos, por hoje é só.
Eu reservei os exercícios mais complicados para a próxima aula de segunda-feira. Mas era necessário fazer essa revisão dos fundamentos de entropia e de entalpia para que a gente possa, então, utilizar junto com a energia livre de Gibbs. Por favor, faça as listas de exercícios que já estão lá e tragam as dúvidas. Tchau, queridos. Até segunda.